Eu vou comentar sobre outro tópico aqui logo. Vou ver se eu tiro essas cartas daqui pra gente falar sobre o tópico. Falar sobre as cartinhas para esse segundo. E o seu poder. A rapaziada aí que não tá ligado nisso aqui, mano, pelo amor de Deus. Tá, os monstros eu falo depois, tá ligado? Vamos devagar. As cartinhas para esse segundo aqui, cara. Vou botar elas o mais próximo, os efeitos que são próximos uns aos outros. Vou deixar o mais juntinho possível, mano. Tá bom. Que bom, não preciso falar. Impermanence não tá aqui porque é uma carta um tanto inacessível. Eu tô falando de gente que tem pouco cash pra investir. Quando eu falo pouco cash pra investir, é nesse naipe, mano. Você poder comprar carta de 1, 2 reais que vai poder entrar no seu site como uma carta boa, uma carta útil. Então, a ideia é essa. Se a carta foge um pouco desse tipo de orçamento, vai pra 5, 10 reais, ela tem que valer a pena e de preferência que não seja um trio. Se for o tipo de do caso, eu vou explicar o porquê que eu tô recomendando esse tipo de carta, que normalmente são cartas fora da curva de boas, como é o caso da Gozen e da Rivery, e futuramente aqui que eu vou falar das Solid também, que são um pouquinho caras ainda, porque são muito boas. Inclusive ganham jogos pra caramba pra mim, mano. Adoro. Cartas de turno 2. Como é que funciona? Quando você vai fazer o site, você tem que, tipo, dar uma mesclada aí, basicamente, entre side pra eu começar e side pra eu ir segundo. E o side pra você ir segundo, muitas das vezes, é tão importante ou mais importante do que o pra ir primeiro. Porque indo segundo, normalmente, a galera já acha que vai perder, tá ligado? Porque não começou. Não é bem assim que funciona, gente. Se você... Tipo assim, se você tá num torneio e você tá jogando pra ganhar, tá ligado? Você tem que ter em mente que você tem capacidade de quebrar uma mesa, mano. Mesas não são inquebráveis. Tipo, você vê uma mesa opressora e você fala, mano, é possível, tá ligado? Não vou passar disso aqui, mano. Então eu vou dar um exemplo aqui engraçado que aconteceu comigo lá na TCG. Um dia que eu fui lá jogar, foi muito engraçado. O cara tava de Shark, mano, e eu tava de PK. E o cara passou o campo com... Deixa eu ver se eu acho esse porra aqui, mano. Aqui, achei. O cara passou o campo com esses dois, mano. Eu de PK, velho. Eu de PK. Eu tava indo pra jogar como segundo. Se você não sabe, o F0 ele basicamente nega o efeito de monstro e rouba o monstro pro dono do F0. E o Dueler não pode ativar efeito do cemitério. E eu tava de PK, mano. Tipo, a única coisa que eu faço é ativar efeito do cemitério. Então, isso daqui, tipo, já ia ganhar o jogo. Sem falar que ele já começa ativando isso aqui por ser um efeito quick. Eu dei draw, o cara ativou o Dueler. Eu tinha aberto com Chalice e Controller. E eu ganhei por causa desses dois cartas. Só. O cara deu o Dueler, eu dei Chalice em Chain, negando. O Dueler. Habilitei o meu jogo. Afinal de contas, uma vez o Dueler negado, eu poderia usar o cemitério normalmente. Show. E aí, eu dei, tipo, teleporte e enemy controller no monstro que deu teleporte, que eu dei teleporte e peguei o F0 pra mim, tá ligado? Acabou. Tipo, o jogo acabou ali. Tudo bem que essa, tipo, não é uma mesa incrivelmente opressora, mas muita gente desiste porque simplesmente não consegue passar de um jogo simples assim, tá ligado? Vai tomar um duelo e vai perder. O cara fez um duelo, eu tô de PK, perdi. Não, mano. Você tem que saber jogar em volta, tá ligado? E é pra isso que serve o side pra ir segundo. Esse exemplo foi um exemplo simples, mas que aconteceu comigo e que, tipo, quando eu vi a mesa eu fiquei tipo, mano, vamos ver, tá ligado? Vamos ver se dá. E deu. E muitas das vezes acontece esse tipo de coisa, tipo, você consegue quebrar mesas que parecem inquebráveis com um tanto de facilidade, porque o seu site está orientado para esse segundo. Vamos falar sobre esses carinhas aqui agora, os livros.
O Eclipse tá muito em alta, a galera tá procurando bastante, mas a verdade é que nenhum dos livros é caro. Deixa eu ver o Lunar, que foi o último a ser lançado e com raridade. Book of Lunar, que preguiça de escrever. Eu nem entendo o que eu tô tentando escrever. R$1,97, cara, R$2. Tá muito barato isso aqui, mano. R$2, um e pouco, então. Tá, barato também. Tudo uma média de R$2 também. O Book, primeiro. O Book que é o padrãozão. E o Book of Eclipse, eu vou explicar porque que ele tá em alta daqui a pouco. O Book é o padrãozão. Você vai escolher um monstro no campo, vai botar ele face down. Por que isso é bom? Porque monstro face down não pode ativar efeito. Porque monstro face down não tem... Tipo assim, ele não tem identidade, então ele não vai ser beneficiado por outras coisas em campo e ele não pode ser usado como material para praticamente todos os extra decks. Se não me engano, só fusão pode ser usada a monte face down. Então, o Book é bom por causa disso. Você vai impedir o cara de jogar. Por exemplo, se o cara vai usar um monstro como material Link, como material 5, você buca o regulador. Como é que o cara vai fazer um 5 sem o regulador? O regulador tá bucado. Simples. Você vai segundo, por exemplo, foi o caso lá do F0 e do Abyss Dweller. Se eu desse um Book of Moon no F0, ele não podia dar o efeito do F0 nos meus monstros. Ia funcionar tanto quanto a Chalice, a Enemy Controller, quer dizer, que eu roubei o F0 pra mim. Mas funcionaria tanto quanto, porque eu ia impedir o cara de negar as minhas coisas, porque eu buquei o monstro dele. E o Lunar é basicamente um Book of Moon para 2, com o custo de descartar uma carta. Ele é tipo o Twin Twister do livro. Ele é a mesma coisa que o Book of Moon, só que você tem 2 alvos e você descarta uma carta para poder ativar. Só isso. Agora o Eclipse. O Eclipse é uma carta complicada, porque tem muita gente querendo usar o Eclipse por ele estar em alta, mas sem saber usar, porque é uma carta complicada. Se você usar errado, você pode perder por causa dele. E eu vou explicar o porquê. Ele põe todos os monstros no campo face down. Durante a end phase do turno que ele foi ativado, os monstros são flipados de volta. Para cada monstro flipado, seu oponente vai comprar uma carta. É esse o problema. Se você não lidar com a situação, o cara vai comprar carta pra caraca. E isso é ruim. Na verdade, se o cara comprou se você der uma carta pro seu oponente, isso é ruim. Você não quer dar nenhuma carta pro oponente. Agora imagina dar 2, 3, 4 cartas. Pois é. Complicado, né? Bem ruim. Então, por que o Book of Eclipse tá tão em alta? Por causa do Kashtira. E eu não sei escrever isso. Ah, beleza. Pareceu fácil. Principalmente por causa desse carinha aqui, mano. O problema é que esse carinha aqui, ele loca as suas zonas, e isso tá sendo um combo opressor demais no metagame, e bucar esse bicho tá sendo necessário. A questão é que os monstros do Kashtira também são reativos. Tipo, você faz alguma coisa, aí ele vai banir teu monstro, ele vai banir carta do extra deck, spell trap, vai locar tuas zonas mais ainda. Então, você tá com o Eclipse, basicamente você tá habilitando o seu jogo, porque é impossível jogar com essa merda, tá ligado? Então, tipo, é por isso que o Book of Eclipse tá tão em alta, e principalmente porque ele é quick. Por exemplo, as espadinhas, essas daqui, que fazem basicamente a mesma coisa que o Book of Eclipse, só que sem a parte ruim, elas só bucam os bichos do cara por 2 turnos. Depois elas popam tipo uma espada luz reveladora pro Book of Moon. O Eclipse, ele é usado por ele ser quick. Então você pode dar em resposta a ativações, você pode dar na draw phase, você pode dar na stand-by, impedindo a reação do seu oponente em muitos momentos. Ela é necessária por causa disso. Sem falar que você pode dar no turno do cara para impedir que ele jogue. E aí você vai ter que encarar as draw, ou você quebrar a mesa do cara, tipo, dar um jeito de tirar os monstros do cara antes que ele flipem de volta e dê draw. Book of Eclipse toma Ash. Por
porque dá draw. Só isso. É uma outra informação que é bom dar. Caso você tome Book of Eclipse e não queira tomar Book of Eclipse, você pode dar Ash em resposta. Funciona. Essa carta é boa? Cara, essa carta é boa. Eu já perdi de Thunder Dragon na época do Thunder Dragon, né? Porque o cara tava de Hongo, Dark Warrior Hongo, que é um deck de combo de guerreiro absurdo. Só que por causa do Colossus, né? O Thunder Dragon Colossus, ele não conseguia combar. Porque ele precisava buscar cartas, né? E o Colossus tem basicamente a passiva da Mistake. E aí o cara deu Book of Eclipse, bucou todos os meus bichos e jogou normalmente. E, mano, ele tava cagando com as minhas draws, porque o Hongo é um monstro, é um Towers inquebrável. E ele só precisava fazer o jogo dele, mano. Ele deu book, jogou de boa. E aí quando ele terminou o jogo dele, acabou ali, tá ligado? Tipo, não importava as draws que eu ia dar, eu não ia conseguir tirar um Hongo. Então pra ele era o suficiente. Então, Book of Eclipse é bom, mas você tem que saber usar. Se você não sabe usar, mano, se você vai usar errado, vai dar draw pro cara de graça, tá ligado? Vai usar pra bucar um bicho, tipo, de Bopores, assim, sabe? Se você não tem o time, usa o Book of Moon, usa o Lunar, que é melhor. Se for o caso, usa as espadinhas, que também vão bucar os bichos do cara em área. E você não vai ter a chance de dar draw pro maluco, tá ligado? E essa carta é extremamente barata, de fácil acesso, é tranquilo. Eu vou até dar uma Concealer. Vamos ver se ela aumentou de preço. Não precisa nem falar, né, mano? Centavos. Passa a versão aqui é carinho, caralho. Centavos, mano. Menos de R$1, tu acha a carta. 9 centavos é um absurdo, tá ligado? Tipo, isso não é nem preço de carta, mano. Quem vende uma carta por 10 centavos E é uma boa carta, mano. Vai te ajudar a ganhar aí tuas partidas, tá ligado? Simplesona e necessária. E pode substituir o Book of Eclipse numa boa, sem você ter o medo aí de tomar Ash ou de não saber usar e acabar se prejudicando usando o Eclipse. Aqui, essas três entram no mesmo campo, que é roubar monstro do cara. Ela serve pra forçar negate ou pra tirar monstro grande. Por exemplo, Crystal Wing. Crystal Wing só nega efeito de monstro. Então esse tipo de carta é bom pra tirar esse tipo de monstro, porque como eles só negam o efeito de monstro, é fácil você chegar a dar um Change of Heart pra pegar ele, um Mind Control pra pegar ele, e o cara não vai poder responder porque ele só nega efeito de monstro. Esse tipo de coisa é muito forte pra quem não faz negate de Spell e Trap, ou se você quer forçar o negate de Spell e Trap do cara pra poder jogar. Aí você usa isso aqui primeiro, o cara vai ser obrigado a negar porque ele não quer perder o monstro dele, e aí você joga. Ou se você conseguir pegar o monstro do cara, você tem que ter a capacidade de ter um extra deck decente pra tirar o monstro do cara pra fazer uma Terra Link, alguma coisa assim, ou você tributar um monstro, você autodestruir o monstro, tá ligado? Coisas desse tipo. Ou de preferência que você ganhe no mesmo turno. No caso do Mind Control, o monstro não pode atacar, se não me engano. Não pode atacar, mas no caso do Change of Heart pode. E se não me engano, também pode, né? Também pode. Então, tipo assim, usar um monstro pra ganhar o jogo no mesmo turno. Mind Control. Enemy Controller, eu sempre confundo isso aí. Enemy Controller é uma carta excelente, cara. É uma carta excelente. Tipo, eu subestimava um pouco ela. Só que nos decks certos ela é muito forte, mano. Ela é muito forte. De preferência se o seu deck for spam um monstro com facilidade. Porque o custo pra você controlar um monstro do oponente é você tributar um monstro seu. Você tem que tributar um monstro seu pra pegar um monstro do cara. Ela é quick, então ela é muito forte. Você pode usar ela no primeiro. Inclusive, às vezes eu uso ela de main deck, de tão boa que ela é. E isso daqui é muito forte pra quebrar mesa. Porque você pode dar em resposta, tipo, para você quick, você pode dar em resposta a efeitos. Você dá normal summon de um monstro, tipo, sei lá, Tour Guide, normal summon. Aí o cara vai dar Crystal Wing em resposta pra negar e destruir a Tour Guide. Você já pode dar controller tributando a Tour Guide e tentando pegar um outro monstro do cara que seja um monstro que vai se atrapalhar, porque o Crystal Wing já gastou o negate dele. Não precisa ser o Crystal Wing, você pode pegar outra coisa do campo do cara.
E isso já te ajuda a quebrar a mesa com mais facilidade, tá ligado? Porque aqui já ia ser destruído, você já ia perder esse monstro, mas você usou o corpo dele pra enemy controller pra poder quebrar, tá ligado? Tipo, o ciclo aqui. Isso é muito top. E aí também, mano, tem as charmes, né? São links de atributos que você tem que ter também. Se dá pra usar no teu deck, use, tá ligado? São muito boas. E elas sempre pedem um monstro, incluindo o monstro do atributo delas. E aí é muito bom pra você usar essas cartas, porque você pode roubar o monstro do cara e usar o monstro do cara como matéria link pra fazer uma delas, tá ligado? Tipo assim, meu deck é todo Dark. Eu peguei o Crystal Wing, é 2 monstros incluindo o Dark. Eu uso um monstro meu que seja Dark e o Crystal Wing do cara. Joguei o Crystal Wing no cemitério, me livrei dele e ainda fiz o link em cima. Que é um bom link. Todas elas são ótimas. Ainda buscam cartas quando estão destruídas. Carta de destruição. Raigek, Dark Hole. Cara, é a mesma coisa que isso aqui, só que a diferença é pra destruir, ó. Tipo, se o cara não tem um negate de Spy Trap, você vai dar uma Raigek e vai destruir tudo. Se o cara tem, ele vai ser obrigado a negar porque ele não quer que tudo seja destruído. Mas você tem que prestar atenção em proteções, isso é óbvio. Mas são cartas de quebrar campo de segundo. A Raigek, ela é um pouquinho cara, mas não é tanto. Vamos ver aqui quanto tá a Raigek de estrutura do Traptrix. Eu odeio minha vida, cara. Toda vez eu faço isso. Sempre mais difícil. 10 reais, tipo a versão mais barata até agora. Pois é, 10 reais a versão mais barata. Que merda, hein? Eu nem sei qual é a minha. Deve ser uma dessas aqui, tá ligado? Acho que é super aqui. Ih, não tem preço. Que merda. Que merda não, que bom, né? Carta valorizada. Não tem preço. Enfim. Já o Dark Hole deve ser bem mais baratinho. Barato. Um pouco, 3 reais, 4 reais. Tu consegue fechar um trio de Dark Hole bem barato. E vai fazer basicamente a mesma coisa que a Raigek. Você começando ativando ele, porque você não vai ter nada em campo. E vai te ajudar a quebrar a mesa também. No mid-game não é tão bom, porque vai tentar destruir seus monstros também. Mas pra quebrar mesa é top. Recomendo também. Tipo, uma versão mais barata pra fazer a mesma coisa. Chalice. Carta excelente, mano. Imperma de pobre. Sempre uso, porque eu não tenho imperma. E acho uma carta muito boa. Gosto bastante da Chalice. E ela altera ataque, então tem umas questões de Battle Phase que podem ser usadas a Chalice. É bem legal. Ela basicamente dá alvo no monstro no campo, nega os efeitos do monstro e ele ganha 4 de ataque. Ela é quick, então você vai usar para quebrar a mesa do cara, foi como eu fiz com o Dweller. Como ela é quick, você pode pegar esse tipo de carta que vai ativar antes de você começar a jogar, como o Dweller ativa na Draw Phase. O Dweller ativa na Draw Phase, então tipo, eu já dei na Draw Phase em resposta ao Dweller negando ele, não deixando ele resolver. Importante. Essa carta é top, cara. Não tem o que falar, eu gosto muito dela. Tipo, ela basicamente, como eu disse, é uma imperma de pobre. A questão da imperma é que ela... O cara começando você pode dar imperma. Ela que é quando você começa ou quando você vai segundo, mas o cara já vai estar com o campo estabelecido na hora de você usar a Chalice, então não é tão boa nesse quesito. Mas eu gosto bastante dela porque ela ajuda muito, porque a imperma você só pode dar no início, quando o seu campo está vazio. Se não for o caso, você vai setar primeiro. No caso da Chalice, você pode dar no meio do combo. E essa é a parte vantajosa dela, digamos assim, né? Tipo, que ela tem em cima da imperma de vantagem. Óbvio que a imperma é melhor, mano. Óbvio que a imperma é melhor, não tem o que falar. Mas a Chalice é uma boa carta e eu recomendo também. A questão é que eu acho que ela é um pouquinho cara e difícil de achar. Um pouquinho cara que eu falo são os 10 reais. Aí, ó. 10, 8, 10, 9. É isso. É esse padrão. Ó, tem de 5 reais, tem de 7 reais, tem de 8 reais. Enfim.
dela é sempre essa média de valor. E essa carta aqui, hein? Essa carta aqui, talvez que você esteja vendo esse vídeo você não a conheça, porque ninguém liga pra isso aqui, mas é uma carta boa pra quebrar mesa. E é uma carta baratíssima, então é uma boa oportunidade para quem não tem cartas de quebrar mesa e não tem cash para investir, usar essa paradinha aqui. Vamos ler? Envie um monstro que seu oponente controla que foi especial summonado do extra deck para o cemitério. Seu oponente ganha pontos de vida igual ao ataque ou a defesa do monstro, o que for maior. Você só pode ativar uma delas por turno. Bom, é isso. É tudo efeito. Você não tem um malefício além de dar pontos de vida pro cara, que é um malefício, mas tipo, mano, se você usa o Obstante Goblin pra comprar uma carta dando 1000 de vida pro cara, acho que enviar um monstro do cara pro cemitério é uma opção, tá ligado? Acho que é uma opção viável. Então ela vai lidar com o monstro de extra deck especificamente, mas ela é 26 centavos, 61 centavos, R$1. Mano, isso é muito barato. Olha, tem múltiplas unidades na maioria das lojas, porque é uma carta que pouca gente viu, pouca gente enxergou, pouca gente deu valor. Não é uma carta grandes coisas, realmente, tem coisa melhor. Tô mostrando aqui quanta coisa boa tem de side. Mas, cara, se você não tem nada pra ir turno 2, se você não tem cartas boas pra ir turno 2, se você não tem cash pra comprar cartas, se você ainda não tá com um bom side e você tá indo querendo montar um sidezinho maneiro pra você jogar, essa carta é top. É top porque ela é 30 centavos e ela vai te ajudar a quebrar mesmo. Só isso, mano. Tipo, não tem grandes coisas, não tem o que você entender aqui. Tipo, é uma carta simples e barata que vai te ajudar a quebrar mesa se você for um fudido. Ponto final. Eu usaria? Usaria. Só que eu já tenho essas paradas aqui, tá ligado? Que já me ajudam bastante. Mas eu recomendo. Se você não tem cartas melhores pra colocar no seu side, recomendo você pegar essa paradinha aqui. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, porque o vídeo já deve estar enorme. E com certeza eu já tô falando mais de meia hora aqui, já tô ficando cansado, são 2 horas da manhã. Provavelmente essa parada aqui vai ter uma parte 2, mas como eu fui até aqui, eu acho que só a parte 2 vai ser o suficiente. E eu tô pensando em fazer um vídeo de como jogar contra o Traptrix. Mas aí eu vou ver a recepção desse vídeo primeiro, a divulgação, etc. Com calma. Fazer logo a parte 2, né? Porque tem bastante coisa pra falar ainda aqui. E bom, cara, comenta aí se você gostou. Se você quer ver a parte 2. Deixa um like, mostra o vídeo pra alguém que quer aprender mais sobre side. Como eu tô falando aqui, eu tô falando com calma, tentando explicar carta por carta. Eu tô realmente falando como se você não soubesse. Como se você não soubesse nada, tá ligado? Do jogo, ou tipo, soubesse muito pouco. Por mais que você saiba o que cada carta faz, ou o conceito de side, como funciona turno 1, turno 2. Eu tô falando também pra quem não sabe. Tipo, a minha ideia é essa, pegar a galera que tá começando a jogar torneio, que tá querendo jogar Yu-Gi-Oh!, que tá tentando entrar no mundo do Yu-Gi-Oh!, mas tem dificuldade, porque esse tipo de coisa meio que ninguém explica direito, ou você não tem muita informação. Afinal de contas, o maior tipo de conteúdo que tem na internet sobre Yu-Gi-Oh! É um conteúdo extremamente fã ou é um conteúdo extremamente competitivo. Não tem, tipo, sabe, ali a linha do meio, que é pra ajudar a galera que tá começando a jogar. Porque sim, quem joga local não precisa ser extremamente competitivo, não precisa ter todas as linhas de traps do planeta, todas as staples, as cartas de 300 reais. Dá pra você jogar com essas paradas aqui e topar. Eu tenho feito isso há um tempo já, aqui na minha local. E eu jogo contra decks bons, eu jogo contra oponentes que jogam bem. E mesmo assim eu tenho bons resultados, mesmo não tendo coisas extremamente caras, mesmo não tendo as melhores cartas do jogo. Você consegue topar se você tiver essas mecânicas de side alinhado, montar o deck certinho, saber jogar com o deck que você está se propondo a jogar, porque isso é o ideal, né? Treinar bastante com o deck e, mano, praticar muito. Mas tudo isso eu vou ir falando com calma. Tem muito vídeo pra fazer aqui pra falar com vocês.
E esse foi só o primeiro, e eu já vim direto com essa porrada que eu vou falar de side deck, porque side deck é muito importante, tem ganhado os meus games há muitos torneios já. Muitos torneios o side deck tem sido crucial para eu ganhar jogos, porque muda muito a dinâmica do jogo no pós-side. E eu quero conversar isso com vocês, e eu ainda vou falar na parte 2 aqui as cartas em geral e as cartas mais conhecidas. Mas é isso, vou dar uma pausa agora que eu preciso descansar. Valeu, tamo junto e até mais.もうちょっとキスをしたのかい？まだだよな。初めての相手はジョジョだ。